Boa tarde, meu nome é Alberes, eu sou biólogo, trabalho na cassinicultura há 20 anos e há 6 anos estou aqui na cidade de Cangoretama justamente pela profissão. Ser pai é um desafio, eu me tornei pai muito jovem e, eu me cobrei muito como pai e também acho que cometi alguns erros, mas também alguns acertos, que foi em busca do melhor dos meus filhos. Então, ser pai é bem desafiador, mas também é muito legal ser pai, sabe? Eu sempre sonhei com isso, de ser chamado de pai. E quando eu fui chamado de pai pela primeira vez foi muito, foi muito gratificante, né? Eu tenho 2 filhos, tenho um adolescente já de 17 anos e um jovem de 10 anos. Sou pai da Alane e pai do Alisson. Os meus filhos é a continuidade do meu legado, né? Da minha vida. Então, tudo que eu faço é pensando neles. Eu abri mão de muitas coisas pensando neles, né, no futuro deles. E, poxa, meus filhos são tudo pra mim, né? Sim, bastante. Mas eu vou frisar aqui. Fui com Alisson, um acidente doméstico. Um acidente, na verdade foram 2 acidentes, mas tudo no mesmo local. Foi logo no primeiro ano de escola dele, ele sofreu um corte muito profundo no supercílio. E eu não estava em casa, eu estava na oficina com o carro e recebi a ligação que ele tinha sofrido esse acidente na escola e eu fiquei desesperado. Marcou tanto que quando eu cheguei no hospital para fazer a ficha dele, eu não lembrava data de nascimento, nada. Eu confundi. Para você ter ideia como isso marcou tanto, eu misturei as datas de nascimento dos 2 filhos que eu tenho. Como ele já tinha ficha cadastral no hospital, não deu certo. A enfermeira simplesmente aceitou a si mesmo, porque ele estava vindo na ambulância, eu estava na cidade. A gente morava na cidade de Goiânia e nós morávamos num distrito. Aí ele era muito pequeno, muito novinho, e de repente chega ele na ambulância, assim, lavado de sangue. E aí foi que me marcou mais ainda, né? Porque eu até então sabia que era só um corte, mas quando eu vi aquela cena foi desesperador, ao ponto de que precisava segurar ele para pontear e eu não consegui. Bom, ainda falando do fato de situações que marcou como pai, eu falei sobre Alisson e eu queria falar também sobre a Alane. A Alane, eu como pai, a gente teve um pequeno desencontro no início, né, das nossas vidas, porque ela nasceu no Ceará e nesse momento eu morava em Pernambuco e eu só conheci a Alane quando ela tinha 6 meses de nascida. Então eu reconheço isso uma grande falha como pai, mas foi por forças maiores e não cabe agora. E aí, quando a gente veio morar junto mesmo, a gente teve uma interação de pai e filho, foi quando a Alane tinha 3 anos e o que me marcou bastante foi quando ela chegou na rodoviária de Recife. Eu fui buscar ela e ela era muito pequenininha, assim, uma coisinha bem miudinha, assim, bem engraçada. Ela vestia, ainda me lembro muito bem, ela vestia uma blusa que tinha um capuz e ela desce do ônibus, assim, ela era muito sorridente, do ônibus com esse capuz assim na cabeça, parecia aquela atriz de filme que tem uma menina que o menino e um urso, a Marcha e o urso, ela parecia aquela meninazinha. Então assim, quando eu assisti muito aquele desenho, porque eu achava ela muito parecida com a Alane, e ela desce lá do ônibus, bem aquela coisinha bem bonitinha assim, bem pequenininha, e eu pego ela nos braços e enfim, isso é o que eu lembro, que marcou bastante também até hoje. Muita coisa, sabe? Primeiramente, a gente como pai, principalmente eu, né? Eu tento dar aquilo que eu não tive como filho, dos meus filhos. Por exemplo, não foi fácil eu estudar, pelo fato de eu sou de Pernambuco, lá na região rural, e
E lá na minha época a educação era muito difícil. Então eu tive isso como exemplo, a dificuldade que eu tive de estudar, mas eu tive que, para compensar a mim, tentar investir o máximo neles, na educação deles, eu no mesmo esforço para que eles tenham uma boa educação e ter um excelente futuro. Bastante é o principal, né? A educação, tanto a educação familiar como a educação tradicional, né? A educação escolar, isso é fundamental para os filhos. Não, mas eu busco a perfeição, sabe? Todo dia eu tento melhorar mais um pouco e ser esse pai perfeito. Essa é a minha visão, né? Eu acho que eles me enxergam assim como um exemplo, porque eu sempre busco desde cedo, acordo cedo para trabalhar, para fazer aquilo que o pai deve fazer, né? Sustentar a casa. Por exemplo, hoje no momento, eu não estou aqui trabalhando em Canguaretama, eu estou trabalhando em Ceará-Mirim. Então é um desafio danado, eu largar eles aqui, passar a semana todinha ausente, mas ao mesmo tempo presente e não deixar essa ausência ser percebida. Então eu acho que pelo menos é o que eu sinto, que ele vê muito isso, essa questão do exemplo, do batalhar, do buscar para dar o melhor para eles. Pai, você é muito especial para mim. Você é meu super-herói. Você sempre está presente na minha quando eu estou sozinho. Obrigado por existir. Eu sempre gosto quando a gente pedala junto, assistir um filme junto. Até quando você comprou as coisas para mim. Obrigado por existir. Feliz Dia dos Pais. Esse moleque me surpreende de vez em quando. Enfim, não é fácil, né? Dar esse recado, porque hoje tem tanto exemplo de pai, tem tanto modelo de família e não é o momento que a gente fala sobre isso. Mas é que, poxa, tente criar os seus filhos da melhor forma. Também essa questão de querer ser o melhor pai, às vezes comete alguns erros, eu percebo isso, porque assim, nem sempre o sim é a melhor resposta, às vezes o não também ajuda bastante. E eu já cometi alguns erros nesse sentido de querer dar aquilo que eu não tive, mas por outro lado tá influenciando negativamente, porque eu acho que a gente também tem que batalhar, né? Tem que deixar o filho também viver a vida dele, tem que deixar o filho fazer as escolhas dele. Então eu vejo isso olhando para minha filha, que já é um adolescente. Então eu acho que eu influenciei negativamente nesse quesito. Às vezes também de fazer muita pressão, principalmente nas notas, que às vezes a gente tem aquele pensamento, se eu estou pagando uma boa escola, eu espero que no mínimo você tenha umas boas notas, e isso também não é muito legal, porque essa pressão às vezes excessiva causa algumas frustrações. Então deixar o filho viver a vida dele, não tão de longe, mas que seja de perto, e que, enfim, você nunca vai ser o pai perfeito, mas enquanto você seja o pai, você fique buscando, né? Fique buscando a perfeição, mesmo que não encontre, mas eu acho que só o fato de buscar já é um bom caminho.